Olá, meus amigos, prazer estar com vocês. Sou o professor André Maia, aqui do curso Aprovaram. Vamos dar continuidade à nossa série Conhecendo a Banca. Hoje, resolvendo uma questão da banca, Fundação Getúlio Vargas. Questão retirada do 20º exame da OAB, primeira fase, questão da reaplicação da prova em Salvador. Vamos ler a nossa questão. Por favor, produção. Cai o policial militar do estado X, abalroou com sua viatura um veículo particular estacionado em local permitido durante uma perseguição. Júlio, proprietário do veículo atingido, ingressou com a demanda indenizatória em face do Estado. A sentença de procedência reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, independentemente de se perquerir a culpa do agente. Nesse caso, passando para a próxima lâmina, vem as opções. Volta para mim, produção. Reparemos que a nossa questão ela é bem clara. Cai o policial militar do estado X. Então, Caio está aqui qualificado como agente público. Abalroou com sua viatura um veículo particular. Esse particular, Júlio, entra com uma ação de indenização contra o Estado, porque certamente Caio estava atuando como agente público, como servidor. E a sentença do juízo julgou procedente a responsabilidade do Estado, independentemente de culpa do agente. Nesse caso, então, pela história contada, estamos diante do tema responsabilidade civil do Estado. Um tema de direito administrativo conectado totalmente com o direito constitucional. Responsabilidade civil do Estado, fundamento. Fundamento da responsabilidade civil do Estado, especialmente artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República de 88. O que diz a Constituição? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão. As pessoas jurídicas terão uma responsabilidade. As pessoas jurídicas responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros. Então, a Constituição da República apresenta esta configuração. Imediatamente, nós vamos dizer, se um agente, na qualidade de agente, causar dano a um terceiro, quem responde? É a pessoa jurídica. É a entidade da qual o agente faz parte. Só que a Constituição termina dizendo, assegurada a ação de regresso contra o agente, nos casos de dolo ou de culpa. Ação de regresso ou ação regressiva. Vamos mudar esse desenho para uma outra forma de visão. Aqui está o particular e o agente público. Então, primeiro, o agente, atuando na qualidade de agente, causa um dano em um particular. Causa um dano no particular. Este particular sofre dano causado pelo comportamento do agente na qualidade de agente. Então, aqui, ele praticou uma ação, praticou um ato comissivo. Esta ação resultou um resultado para ficar bem evidente. Essa ação causou um dano e o dano decorreu da ação, havendo aqui, entre causa e efeito, uma relação de causalidade, uma relação causal, um nexo causal. Nexo. Pois bem, lembrando que o agente público,
ao atuar na qualidade de agente. Aquele não é o Caio. Aquele é o policial militar, um agente público do Estado X. Neste caso, quando ele atua na qualidade de agente, nós nos enquadramos no texto constitucional e aí o particular, conforme o texto da Constituição, conforme entendimento majoritaríssimo dos nossos tribunais, este particular poderá cobrar a indenização decorrente do dano. Indenização cobrável da pessoa jurídica da qual o agente faz parte, porque o agente não atua em seu nome. Então, aqui é proposta a ação indenizatória pelo rito comum. Esta ação, de acordo com a teoria adotada no direito brasileiro, vai ter fundamento na chamada responsabilidade objetiva do Estado, que é aquela responsabilidade que independe, para a vítima, de comprovação de dolo ou culpa do agente. Então, para que a vítima tenha satisfeito um direito seu, em razão de um ato estatal, ainda que seja um ato lícito, a vítima poderá cobrar do Estado a indenização em razão do dano que o Estado, por seu agente, causou nela. Indenização não havendo necessidade de provar dolo ou culpa, não havendo necessidade de se questionar, de se perquerir dolo ou culpa. Isto é o que caracteriza a nossa responsabilidade objetiva. Só que, de outra forma, o Estado, a pessoa jurídica da qual a gente faz parte, vai obrigatoriamente se dirigir ao seu agente para apurar se ele, na qualidade de agente, atuou com dolo ou com culpa. O nome desta medida estatal é a chamada ação regressiva ou ação de regresso. Só que, por ordem constitucional, neste caso, quando o Estado se volta contra o seu agente, esta ação de regresso dependerá de comprovação de dolo ou de culpa do agente. O agente só responderá regressivamente perante o Estado nos casos de dolo ou culpa. Então, eu vou dizer, se há necessidade de se provar o elemento subjetivo dolo ou o elemento subjetivo culpa, a responsabilidade do agente é uma responsabilidade subjetiva. Eu confirmo tudo isto que eu estou falando lendo o artigo 122, parágrafo 2º, 122 caput e parágrafo 2º da Lei 8.112 de 90, que nos informam: o agente público responde civilmente, atuando na qualidade de agente, responde civilmente nos casos de dolo ou culpa. Aí no parágrafo 2º, sendo que o agente responde regressivamente perante a fazenda pública. Ou seja, o particular vai cobrar do Estado, porque o agente público não atua em seu nome. Logo, o particular vai cobrar do Estado com fundamento no princípio da impessoalidade, com fundamento na teoria da imputação volitiva, teoria da imputação da vontade. A vontade do agente é imputada, é atribuída à entidade a que pertence. Teoria de Otto Friedrich von Guercke, nome que já apareceu explorado por bancas em prova. Informativo 438 da STF. Vários são os posicionamentos no sentido de que a responsabilidade não é
do agente é do Estado. Posicionamento dominantíssimo. Agora, de outra forma, quando o Estado se volta e cobra do seu agente, o princípio que fundamenta esta ação de regresso é o princípio da indisponibilidade do interesse público. É o dinheiro público que sai daqui para pagar o dano causado pelo agente. Então, o Estado, para recompor o tesouro, o cofre público, o Estado tem que se voltar contra o seu agente. Se ficar comprovado que ele atuou com dolo, intenção ou culpa, negligência, imprudência ou imperícia, este agente vai ter que ressarcir o cofre público integralmente. Então, questionamentos de prova da própria banca Fundação Getúlio Vargas. Qual é o princípio que fundamenta a ação de regresso? Qual é o princípio que fundamenta a ação de indenização? Podemos, então, concluir que, nesta história narrada, Caio, servidor, policial, ao causar dano no particular, o particular cobra do Estado, independentemente de dolo ou culpa, ou de culpa em sentido amplo, e o Estado, obrigatoriamente, nos casos de dolo e culpa, buscará o ressarcimento de seu agente. Podemos aqui, a título de exemplo, porque a Constituição fala, sendo assegurada a ação de regresso, podemos, a título de exemplo, colocar o artigo 16 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que de forma muito precisa diz: o Estado é obrigado, sendo obrigatória a regressão contra o agente, nos casos de dolo ou de culpa, para mostrar que isto é um dever do Estado em razão da indisponibilidade do interesse público. Vamos às nossas assertivas? Produção, por favor. Letra A. Não pode o Estado ingressar com a ação de regresso em face do policial militar. Erradíssimo. Vem comigo, produção. Erradíssimo. O Estado tem que necessariamente se voltar contra o seu agente para apurar como foi a conduta dele na qualidade de agente. Se ficar comprovado que o agente atuou com dolo ou culpa, o Estado vai pegar o dinheiro de volta. Então, a letra A está erradíssima na origem. B. Pode o Estado ingressar com a ação de regresso em face do agente, em face do policial militar? Sim. Devendo o ente público demonstrar a existência de dolo do agente? Vem comigo. A Constituição diz que é nos casos de dolo ou de culpa. Repare que a questão falou devendo demonstrar a existência de dolo. Dolo é intenção. Mas se não houver dolo, ele por algum descuido dele, falta de dever de cuidado, atuando com negligência, ele também não responderia? Sim, responde. Então a questão está errada na letra B, justamente pelo dever de demonstrar o dolo, deixando a culpa de fora, o que faz a letra B ficar incorreta. Letra C. Pode o Estado ingressar com a ação de regresso em face do policial militar, devendo o ente público demonstrar a existência de culpa ou de dolo do agente? Perfeito, isso aqui é o texto da Constituição. É exatamente o nosso desenho aqui. Particular cobrou a indenização, o Estado, se condenado, paga, e após ter sido condenado, ele vem e cobra do seu agente, desde que ele comprove dolo ou culpa. Perfeita a letra C. E a letra D? Não pode o Estado ingressar com a ação de regresso de jeito nenhum, da mesma maneira que falamos na letra A, está errado, porque o mandamento constitucional assegura
a ação de regresso, que em verdade decorre de um dever estatal de proteção ao seu patrimônio, patrimônio que em verdade é de toda a coletividade. Beleza, meus amigos, gabarito oficial, letra C. Nossa questão muito simples, deu para dar uma relembrada em uma pequena teoria geral da responsabilidade civil do Estado. Muito obrigado pela atenção, até a próxima questão, até o próximo Conhecendo a Banca.